Sejam bem-vindos a esse novo formato de Top Dica, porque nós sempre tivemos esse hábito de informar os nossos pacientes, dicas, cuidados com a saúde bucal e com a saúde geral, através de mensagens, individualizadas para os nossos pacientes. Mas agora a gente resolveu aumentar isso e gravar vídeos com esses conteúdos para que a gente possa, atingir mais pessoas, atingir as pessoas que nos acompanham aqui nas redes sociais. Então o objetivo agora nosso é que mais pessoas nos conheçam, mais pessoas se sintam mais seguras e confiantes ao sorrir. Estamos aqui para isso, para levar informação para vocês da melhor maneira possível. Então, o tema do nosso vídeo hoje, deixa eu só me apresentar antes. Eu sou a doutora Gabriela, eu sou especialista em ortodontia, trabalho com alinhadores invisíveis aqui na clínica. E a doutora Andressa? Eu sou a doutora Andressa, nós somos sócias, as diretoras sócias da Top Center Odonto Imagem. Eu sou protesista e também trabalho em toda a parte cirúrgica de implantes aqui na clínica. Sou eu a responsável por esta parte, vamos dizer assim. O que a gente veio conversar hoje, o tema desse vídeo é sobre perdas dentárias, o impacto que as perdas dentárias têm, os prejuízos que elas causam no nosso sorriso. Então, a gente sabe, que perder dentes é desagradável, para todos os pacientes, e isso causa um impacto bem importante na vida social, na autoestima, nos relacionamentos, traz perda de estética, e isso assim a gente falando mais da vida cotidiana. Fora assim para os nossos tratamentos e para as nossas abordagens, como profissionais dentro da cavidade bucal, isso acaba impactando bastante, porque as ausências, elas sim podem ser reestabelecidas, depois a gente vai falar bastante sobre isso, mas a gente, por essas perdas, a gente se depara com bastante dificuldade, e limitações dentro dos tratamentos. Eu acho que o paciente, de uma maneira geral, quando perde um dente, ele perde sim uma qualidade de vida, a gente pode dizer assim. Por quê? Porque há uma crença, que quando o paciente perde um dente, uma pessoa perde um dente, principalmente quando é posterior e não aparece no sorriso, há essa crença tipo, não acontece nada, não vai acontecer nada, não vai mudar, e lá atrás ninguém vê. Mas a gente sabe que, na verdade, a perda de um dente é uma perda de uma estrutura, o corpo reage de várias maneiras, que é o que a gente vai conversar aqui. Os dentes vizinhos e os dentes superiores ou inferiores, eles entendem e recebem uma sobrecarga, eles passam a funcionar por aquele perdido, e isso promove alguns problemas, e o paciente começa a ter dificuldades na mastigação, dificuldades na fala, às vezes até alguma dificuldade de absorção de nutrientes, porque a mastigação já não é adequada. Vamos dizer, esse paciente desalinha o sorriso, que é bem a tua área, Gabi? Com certeza. A gente acaba até na dentição infantil, na dentadura descido, às vezes a gente tem essa questão também de perder precocemente um dentinho de leite, e isso traz problemas depois também para toda a vida adulta, porque a gente começa a impactar em toda a cronologia, em todo o processo de erupção daquele elemento novo, daquele novo dente, daquele dente permanente que vai se estabelecer ali, e as circunstâncias elas acabam também impactando lá na frente. Trazendo assim para a perda, no adulto, como eu falei antes, há essas movimentações, os dentes ao lado por vezes deitam, eles começam a entender aquela falta de espaço. O de cima, às vezes por não encontrar o seu companheiro na arcada inferior, ele acaba descendo, e com isso vem a maloclusão, que a gente chama, e como consequência, por vezes a gente tem a apneia do sono, problemas na nossa articulação, dores, na nossa articulação. Assimetrias, faciais também, porque às vezes até mordidas cruzadas, por conforto na hora de mastigar, o paciente tenta encontrar uma posição mais confortável
e os dentes acabam se acomodando numa nova posição, impactando, né, num desvio de face também. Na questão estética, que a gente escuta muito aqui, muito, é uma queixa bem frequente. Doutora, eu tô me sentindo mais murcha, é verdade. né? Eu tô, parece que eu tô mais envelhecida, e às vezes é só a falta de um elemento dentário, né? Então, ou aquela sensação que tá enrugando muito a boca, né? Com muitas rugas, né? Falta de volume labial também, né? Hoje em dia a gente tem toda essa parte de harmonização da face, que também é uma área da odontologia que vem crescendo bastante, também nesse sentido, colaborando para que a gente possa auxiliar, né? Quando a pessoa já tem essa perda e essa falta de suporte. Então, quando a gente perde dentes, a gente acaba, a mucosa, né? E a musculatura, ela acaba ficando mais sem apoio, sem suporte, dando uma impressão de rosto também um pouco mais envelhecido. Com certeza. Então, o que a gente pensa, né, a respeito de todas essas consequências, né, e do que a gente vive aqui no dia a dia, né, até para servir como exemplo, ontem uma paciente me questionou, ela tinha perdido um pré-molar, né, que é o primeiro dente após essa bateria anterior, inferior, e ela veio com essa queixa, primeiro com essa queixa, e disse: eu perdi esse dente e eu quero repor esse dente. Então a gente vai conversar um pouco depois sobre as terapias, o que a gente pode fazer para solucionar o problema, mas enfim, a queixa dela era essa e ela veio para solucionar isso. Mas na conversa, daqui a pouco ela me disse: mas aí, doutora, o que eu observei não é só essa falha, é que meus dentes da frente estão se afastando, eles estão se abrindo, a impressão que eu tenho é que ele faz esse movimento. E aí eu disse para ela: não é uma impressão, está acontecendo, né? E é uma queixa que a gente vê direto. Por quê? Porque há uma abertura de espaços, né? Aqueles outros dentes procurando se encontrar. E às vezes a gente só solucionar a perda não vai satisfazer mais aquele paciente, né? Ele não vai ter de volta o sorriso confortável. Não foi porque a gente colocou o dente ali faltante que ele vai se sentir feliz, enfim, restabelecer a autoestima. A gente precisa pensar no paciente como um todo, né? Na harmonia, assim, do sorriso. Então, na verdade, o que impacta é isso, às vezes a perda de um elemento ou de dois mais atrás, como a gente tinha conversado inicialmente, vai impactando em todo o sistema, né? Vão acontecendo problemas em toda a mordida, tanto no arco superior, quando a perda é inferior, ou quando a perda é inferior impacta no arco superior, impacta nos dentes da frente. A gente acaba sofrendo um desajuste geral da mordida, né, com consequências, como a gente disse, em dor de articulação, né, na falta de suporte muscular, enfim, né, os dentes, eles querem sempre contato um com os outros, né, tanto de cima como de baixo, como tu já falou, e às vezes eles giram assim no próprio eixo deles, então não tem o vizinho ali, eles começam a girar. Então, vários desalinhamentos acontecem, né, em função dessas perdas. Então, às vezes, né, mesmo a gente solucionando aquela perda, as sequelas que ela deixou, né, são maiores. Então, o que a gente preconiza, né, é que o paciente não demore, né, a essa busca. O diagnóstico, primeiro que hoje em dia a gente tenta de tudo, né, a odontologia está preparada, né, para que a gente não tenha perdas, né? Exatamente, a gente já não tem mais aquela cultura antiga de extrações, né, onde os tratamentos eles eram mais inacessíveis, né, os materiais eram difíceis de se conseguir, muitas coisas só tinha fora do Brasil e a gente não conseguia ter acesso para trabalhar com qualidade, acabava se limitando, né, e indicando muito mais extrações do que a gente indica hoje em dia, né? Mas quando a gente se depara com uma perda, ou se você está em casa e já tem a perda instalada, vamos dizer assim, o conselho ou a informação que a gente tem para passar é que não se demore a buscar ajuda, porque as consequências elas acabam se tornando maiores quanto mais passa o tempo, né? Porque essas mudanças que a gente comentou, desses movimentos, de todo esse processo de desajuste, não acontece da noite pro dia, rapidamente, né? Ele tem todo um tempo
para, né, anos às vezes, né? Meses, anos, acho que a gente pode pensar assim, médio e longo prazo, para que esses problemas surjam. Então, quanto antes dessa perda, né? Quanto antes a gente conseguir entrar em contato e começar a agir, instituir um tratamento adequado, mais facilmente a gente vai conseguir resolver aquela situação. Com certeza, Quando a gente fala em perdas, né, hoje em dia, principalmente com a internet, que já está muito difundido, a gente fala sobre implantes dentários, né? Mas até falando sobre demora, a gente pode entrar nesse aspecto falando assim, ó, o que acontece também, né? Para que a gente tenha implantes, a gente tem que ter osso, que é a região onde o dentista age, né? Para que seja colocado um implante dentário. Só que com o passar do tempo, o que acontece também, que é outra sequela depois que a gente perde um dente? Esse osso, ele começa a ser consumido, vamos dizer assim, ou ele desaparece, e é uma consequência do nosso próprio organismo, né? Hoje eu te comentei que eu achei bem interessante essa forma de passar para o público. O que acontece? O nosso corpo, ele entende que o papel do osso é segurar o dente. Quando a gente não tem mais o dente, é como se o nosso corpo dissesse para aquele osso, olha, tu não precisa mais ficar ali, porque o dente não existe mais. Então, com o passar do tempo, aquele osso vai sendo reabsorvido, vai havendo um consumo daquele osso, ou seja, o paciente vai perdendo o osso também. Então, independente da terapêutica que a gente vá instituir, né, como profissional, né, da odontologia, independente do tratamento que a gente pense em conjunto, desde um implante até uma prótese convencional, uma prótese removível, aquela com grampos, onde, né, é mais convencional aos pacientes, a gente precisa de osso. Então, quanto mais tempo aquele osso ficar ali sem ter o entendimento do que está acontecendo dentro do organismo, mais sequelas a gente tem, né? Então, a gente hoje em dia trata desde essa perda imediata, né, até perdas que, né, os pacientes chegam conversando com a gente, né, Gabi, eu perdi há 10 anos, há 15 anos, ou eu tô há 5 anos nessa situação. Existem os tratamentos, eles estão aí, né, a odontologia evoluiu muito, que você falou, né? Sim, a gente tem muitas técnicas, né, e formas novas de conseguir obter os melhores resultados, né, para entregar um tratamento mais satisfatório, né, para os pacientes. Mas depende de mais fatores, né? Como, por exemplo, a gente agora está tratando um caso, né, de um paciente meia-idade e que tinham algumas perdas. E aí a gente começa o questionamento. Essas perdas, todas elas nós vamos colocar implantes dentários, por exemplo, né? Vale a pena? Aí vem desde uma programação onde a gente vai estudar este osso, que era o que eu estava falando, sobre a qualidade desse osso. A gente tem aqui na clínica um exame que se chama tomografia computadorizada. Ele é o único exame que lê realmente a qualidade óssea e a quantidade óssea que aquele paciente tem. Sem ele, o dentista tem uma noção aproximada, mas a tomografia é distorcida, né? Porque tem algumas distorções. Exatamente, né? Ou com outros exames a gente tem uma qualidade óssea distorcida. Então a tomografia entrega, então baseada nisso, né, a gente discute e neste caso específico a gente observou o quê? Que em algumas áreas não valeria a pena para aquele paciente colocar implantes, porque a perda tinha sido muito severa. E aí existe como colocar? Existe, mas aí ele teria que passar por enxertos ósseos, tratamentos mais longos, enfim. E hoje a odontologia ela só se aperfeiçoa, né, para que traga conforto para o paciente. Então, a gente, baseado em todos os exames que a gente realiza, a gente opta. Algumas perdas a gente realiza implantes e outras, aí você pode falar um pouco melhor. A gente associa o tratamento ortodôntico, né, que é a minha especialidade, para conseguir fazer esse fechamento desses espaços utilizando o aparelho. Então, essa semana também tive um outro paciente que ele está com ortodontia fixa e ele tem algumas ausências dentárias, é um paciente até jovem, né?
e ele tá bem ansioso, assim, para colocar os dentes, né, para reposicionar esses dentes, porque mesmo com a ortodontia, estando já em tratamento, gera uma certa ansiedade ter aqueles espaços ausentes ali no arco, né? Então, aí eu conversei com ele, disse, não, a gente precisa fazer a tomografia o quanto antes, para que a gente avalie a tua qualidade óssea ali e consiga entender se tu é candidato a receber o implante ali naquela região que a gente está programado. Então não adianta mais esperar, agora é a hora da gente fazer esse exame, porque a gente está numa etapa do tratamento onde ou a gente vai ter que fechar esses espaços, seguir, né, dentro da ortodontia, fechando os espaços, aqui isso vai impactar em um tempo maior de tratamento, né, isso vai se estender por um período maior, por isso que a gente não quer, a gente já quer partir para a reabilitação mais imediata, mas né, se ele não tiver a condição óssea por essa procura dele já ter acontecido mais tardiamente, a gente vai ter que seguir na ortodontia, a gente não vai ter muitas alternativas. Tem as questões, né, Andressa, de próteses fixas também, né, que a gente pode fazer, ele também me questionou sobre isso, né, evitando a etapa cirúrgica, mas hoje em dia, né, o custo-benefício para isso também não é adequado, não é tão interessante como já foi no passado, né? Assim, hoje em dia a gente se iguala, né, em termos assim financeiros, de tempo, de investimento. Né? Hoje em dia o implante é bem mais acessível aos pacientes. Mas é um recurso também, né? A gente não pode esquecer que o paciente também não vai ficar submetido, né, a um tratamento ortodôntico se ele tem a possibilidade de finalizar proteticamente de uma outra maneira, se ele não tiver qualidade óssea ali. Mas em muitos casos hoje realmente a gente reabilita, né, praticamente acessando todas as especialidades, né, da odontologia. Então as perdas exatamente por isso, porque as sequelas são tão grandes que só repor o dente perdido não resolve mais, só colocar o dente perdido não resolve, então a gente tem que ir tratando às vezes posicionamento, né, através da ortodontia, às vezes abrindo espaços para caber o dente, né, às vezes a gente fecha para entregar o resultado, mas às vezes a gente abre, muitas vezes eu te peço, olha, eu preciso de mais espaço para caber o dente aqui, porque eles caminham tanto, giram tanto que fecha aquele espaço, para que a gente possa solucionar e entregar, né, um caso onde, que é o principal, o paciente volte a mastigar, volte a absorver os nutrientes, volte a sorrir, a falar com confiança, dormir melhor, conseguir se comunicar melhor, né, ter aquela segurança para falar, né, para participar dos eventos sociais, né, com segurança, poder sorrir, né, com facilidade e se abrir assim para as oportunidades, né, inclusive de trabalho, de relacionamento. A gente sabe que isso também, né, hoje em dia o mercado de trabalho é bem exigente, né, com relação a isso também. Então a pessoa precisa aprender a se comunicar, precisa estar bem disposta para falar. Então, tá com um sorriso adequado também é bem importante. Muito, muito importante. Então, assim, a gente se coloca à disposição. Aqui na clínica a gente realiza um exame que se chama check-up odontológico digital, que seria o primeiro passo se você tem alguma perda dentária, algum espaço faltante, né, e quer reabilitar. O interessante é vir para fazer o seu check-up. Ele é um exame muito interessante e muito completo. Pode conversar um pouquinho a respeito dele? Sim. A nossa avaliação, né, a nossa primeira consulta com os pacientes aqui na clínica é feita numa consulta com uma de nós duas, onde a gente realiza os exames. Então, os exames de imagem que a gente tem disponíveis aqui na clínica, todos eles, né, em 2D, em 3D, fotografias odontológicas em estúdio, tudo é realizado nesse dia, nessa primeira consulta. Então a gente avalia junto com o paciente, né, o escaneamento intraoral também, que é uma ferramenta incrível
de mostrar para o paciente, para que o paciente enxergue junto com a gente, né, aquilo que é muito claro, muito fácil de ser avaliado por nós, né, pela nossa expertise, né, pelo nosso conhecimento. O paciente às vezes fica com essa dificuldade e através do escaneamento e da câmera intraoral que a gente tem aqui, a gente consegue abrir isso para os pacientes, né, eliminando o lábio, a língua, a saliva, as bochechas, né? Então fica só a arcada dentária ali, onde a gente consegue então discorrer com o paciente durante essa consulta sobre tudo o que ele precisa, né? Então o check-up, ele é interessante por isso, porque a gente foca em todos os aspectos, as demandas, né? De saúde, de estética, várias possibilidades de tratamento, tentando integrar o que o paciente deseja com o que realmente a gente consegue fazer, né? Tentando criar uma conexão de realizar os tratamentos de acordo também com a expectativa do paciente, né? De acordo com aquilo que o paciente está disposto, né, a realizar naquele momento, que ele tem de disponibilidade realmente, né, para fazer naquela fase. E o interessante é que a gente faz tudo aqui, né? A gente diz que a gente tem tudo em um só lugar, né? Nós temos os exames, como a Gabriela falou, 2D, 3D, são as radiografias panorâmicas, aquelas radiografias mais comuns do dentista também, as pequenininhas, que são as periapicais, as interproximais. A gente tem o escaneamento, as fotografias, né, o nosso exame clínico e, se necessário, a tomografia, como eu já havia dito. Então, o paciente se sente realmente seguro e mais confortável, né? Porque aí ele não precisa se deslocar para realizar os exames em outro lugar e sai daqui realmente com um plano de tratamento adequado, formado, mesmo que ele realize em etapas. Ele pode realizar primeiro realmente as demandas mais urgentes para que a saúde bucal fique em dia, depois a parte de reabilitações, as reposições de dentes, mas né? o paciente fica consciente, né, de todas as circunstâncias que estão acometendo o sorriso dele, né? Questão de apertamento dentário também, tudo aí a gente discorre ali naquela consulta. Isso. E entrega esse plano de tratamento com um planejamento, né? A jornada desse paciente conosco aqui na clínica. Isso. Nós somos uma equipe grande, né? Tem vários especialistas que nos auxiliam aqui, né? Então a Andressa, claro, acaba absorvendo a especialidade dela, mesmo depois do check-up, ou vem para mim, depois eu devolvo para ela, e assim a gente troca também com outros colegas, né, aqui da clínica, né, por ser uma clínica multidisciplinar que tem todas as especialidades. Então o paciente, né, como ela disse, fica aqui tanto na parte de realização dos exames, como depois durante toda a jornada até ter o saúde bucal plena, né, aquele sorriso que ele está desejando e aquela segurança que a gente vem buscando. Com certeza. Então, se você tem mais alguma pergunta, mais algum questionamento sobre perdas dentárias, sobre os tratamentos ou qualquer outro assunto, pode nos enviar pelo direct, nós estamos à disposição. E também no link da nossa bio tem uma pesquisa para que a gente conheça melhor os seus anseios, as suas preocupações com relação à saúde bucal e para que a gente possa programar o nosso próximo vídeo, a nossa próxima top dica. É isso então, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido produtivo, que a gente tenha contribuído, né, e plantado essa semente de cuidado com a saúde bucal, de cuidado com a preservação, né, desses órgãos tão importantes para a nossa autoestima, que são os dentes.